Senhoras, senhores e outros, frequentemente falamos aqui no canal sobre tal artista ou tal banda que não pode ser categorizada em só um ou dois gêneros musicais. Mas hoje vamos falar sobre um cara que foge da média mesmo entre artistas que já estão fora da curva. Vamos falar sobre o King Krule. O Sr. Krule, que é o nome artístico do moço Art Marshall, sem dúvida foi um cara que deixou uma marca interessante registrada na década passada. Parece que tudo relacionado a ele foi elaborado para soar diferente do resto. Logo de cara, o seu vocal super grave e sotaque bem carregado podem ser um choque para algumas pessoas, mas na minha opinião, acredito que o que mais destacou ele foi a sua forma extremamente única de mesclar o rock e punk artístico com elementos profundos de jazz, música psicodélica e trip hop. O talento do Sr. Marshall é tão grande que conquistou não só o respeito da crítica de nerds de música, mas até mesmo a admiração de outros colegas músicos, como Tyler, the Creator, Earl Sweatshirt e o próprio Travis Scott. Com todo esse poder, é de se esperar que o nome King Krule fosse algo instantaneamente reconhecível e famoso por aí. Mas a verdade, pessoal, é que o Art realmente trabalhou para se manter como uma figura levemente misteriosa e vaga na indústria. O cara vem, lança projeto, promove por um tempinho e volta pro mundinho dele. E olha, eu não consigo atacar muito essa rotina, porque vendo seu percurso até aqui, parece que a fórmula deu certo. Até então, apenas 3 álbuns de estúdio montavam a discografia do rei. O Six Feet, seu LP de estreia, mesmo sendo visto atualmente como um candidato pro elo mais fraco, na época já deixava claro o potencial do som dele, potencial que na minha opinião brilhou muito com o lançamento do The Ooze, que é um projeto incrível, artístico e muito único da década passada, e seguido pelo Man Alive, que eu admito ainda não ter ouvido, mas sei que também teve uma recepção bem positiva no geral. Enfim, o Art ganhou esse privilégio de ser um nome de confiança para a crítica no que se refere à qualidade e consistência de projetos. Dos poucos tiros que ele disparou, ele fez as balas contarem. E agora que estamos vendo ele sair pela 4ª vez de sua caverna, é inevitável que as expectativas estejam altas. Logo, like e se inscreve no canal caso você queira, e vamos para as perguntas. King Krule, manter o padrão de qualidade vai ser uma tarefa fácil? Ou será que dessa vez a banda está tocando lixo? É isso que iremos descobrir. E pra começar, eu acho que pode ser uma boa ideia falar o seguinte. Gente, quando eu falei sobre o estilo e a voz dele serem um choque pras pessoas, eu não disse isso em um sentido de impressionar vocês ou algo assim. O Sr. Marshall não faz música pra agradar todo mundo. Então, se você já teve contato com o trabalho dele e não conseguiu apreciar muito, então eu não vejo você tirando muito proveito do Space Heavy também. Isso é importante ressaltar porque, por mais que o projeto tenha diferenças interessantes do resto dos álbuns mais antigos dele, no geral ainda temos a presença de uma atmosfera cinza e densa que progride de uma forma bem sutil e lenta. Esse aspecto de lentidão eu sei que é uma coisa que pega bastante com algumas pessoas. Pessoalmente não é algo que me incomoda muito no caso do King Krule, e por isso eu acho que já posso adiantar e dizer que saio bem satisfeito desse LP. Mesmo com um total de 15 faixas, é um projeto de duração média com menos de 45 minutos, e já quero comentar que aprecio essa decisão dele de continuar apostando em um conjunto mais conciso de músicas. Pra mim, essa é uma forma mais prática e menos fatigante de ouvir essas ideias e reflexões sobre amor, insegurança e conexões entre pessoas, que são apresentados de uma forma bem solta no decorrer do Space Heavy. O single principal do álbum, a See Forth, é uma das músicas mais acessíveis dele e é impressionante porque demonstra um som geral simples de jungle pop e pinta uma cena mais ensolarada e tranquila, com seu final ao som de ondas na praia e gaivotas, o que é um mundo bem mais alegre do que geralmente se associa ao trabalho do Art. E por isso, muitos acreditaram que esse poderia ser um momento mais sorridente na sua trajetória, o que de certo modo pode até ser verdade, mas não se enganem, porque eu acredito que todas as emoções nesse LP estão profundamente diluídos entre si. Pink Shell é uma das mais energéticas e agressivas do conjunto e uma das minhas favoritas também. Gosto bastante das melodias bonitas de saxofone e do tom bem pesado e sujo do baixo, e chegando perto do fim parece literalmente entrar em uma disputa com as guitarras. É um momento bem marcante de punk logo no começo do álbum. From the Swamp é outro que eu acredito que chamou bastante a atenção da comunidade graças às guitarras mais positivas e brilhantes flutuando ao redor do groove bem legal de baixo. E When Vanishing é uma das tracks mais dedicadas pro instrumental, que consiste em um jazz sentimental e muito bonito acompanhado de sessões dramáticas de cordas bem característicos do Sr. Marshall. Mas lembre-se do que eu falei, as linhas de emoções são bem borradas aqui. Por mais que também seja uma música energética, eu não diria que Hamburger Phobia tem uma mensagem feliz. O ritmo mais acelerado, com uma produção que se aproxima bastante de rock gótico, me transmitem uma sensação de paranoia e impaciência de uma forma bem individual no projeto. Our Vacuum é uma das tracks que mais deixa evidente o tema de distanciamento entre um indivíduo e o outro, e sonoramente ela tem um molde simples, mas que funciona bem, onde temos um começo bem lento e melódico, com notas até levemente nostálgicas, mas que atingem um ápice mais barulhento na sua metade, e esse formato é repetido com até mais ousadia na próxima faixa, a Space Heavy, que carrega o título do álbum e também apresenta uma mudança sonora drástica no meio, com o Art berrando o mantra principal dela sobre canudos de plástico. Mas no fim, uma palavra pode sim resumir o sentimento desse LP, e essa palavra é melancolia. Pegue That Is My Life, That Is Yours, que é talvez a música que mais aposta na atmosfera aquática e retraída,
com um baixo gentil e guitarras cheias de reverb, atingindo um tom mais dramático com o solo de saxofone do moço Ignacio Salvadori. Seagirl, mesmo não sendo uma das minhas favoritas, é inegável que a participação da moça Ravenna nos vocais rendem uma vibe de dueto com Art, que é bem diferente no contexto do Space Heavy, e Flimsier é a música que abre o projeto com belas riffs de baixo em um estilo de post-punk e lounge calmo e pensativo, mas ganhando bastante potência com a guitarra distorcida isolada na ponte, com o Art cantando sobre segurar o peso do mundo. E fechando sobre as últimas tracks que faltam, temos uma sequência de 3 músicas que transitam e se conectam entre si. Sendo sincero, esse não é exatamente o meu momento favorito do álbum, mas fazer o que, né? Tortoise of Independence é uma das mais quietas instrumentalmente, dando mais foco para a escrita, que fala sobre querer aproveitar os momentos ao lado de uma pessoa amada. Empty Stomach Space Cadet parece que age como uma resposta direta da Tortoise, só que com um tom mais espacial e viajado e mais negativo liricamente, e Flimsy fecha esse trio sendo um interlúdio instrumental mais dedicado a um jazz rock psicodélico e emocionante. If Only It Was Warm foi o outro single lançado para promover o LP e conta com uma das produções mais cruas do conjunto para falar sobre o tema de desilusão amorosa. E finalmente Wednesday Overcast fecha o projeto com uma batida sombria meio derivada de dark wave, que eventualmente se contrastam bastante com as cordas elegantes que vão ganhando mais destaque no decorrer da sua duração. Então, senhoras, senhores e outros, não é um álbum para todo mundo, mas ao meu ver ainda assim é muito bom. Eu tava com bastante receio sobre como exatamente os temas e ideias dele iriam se comunicar aqui, e fico feliz em ver que, na verdade, mesmo não fazendo nada de muito diferente, o LP dá certo. Realmente ele não passa nem perto de ser um dos momentos mais experimentais e ousados no que se refere à inovação na produção, mas entre os projetos que eu conheço do King Krule, esse é talvez o mais coerente e organizado que eu ouvi. Eu não esperava sair com um saldo tão positivo dele, especialmente por causa dos singles, mas tivemos mais surpresas aqui, o que é sempre bom. A sensação de melancolia é muito bem dominada e apresentada pelo Art, e dessa forma me parece que o padrão de qualidade segue firme. E fechando esse negócio, Space Heavy é uma viagem lentinha e complexa pelos sentimentos de uma relação. Como eu falei antes, não é um álbum muito acessível e fácil de ser ouvido de uma só vez, mas mesmo assim considero ele um essencial que vale a pena dar uma chance. Sobre as minhas músicas favoritas, eu acho que escolho Flimsier, Pink Shell, Or Vacuum, Hamburger Phobia e When Vanishing. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu acho que eu cortaria Seagirl e daria um jeito de resumir aquele trio em uma música só. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Space Heavy, de 0 a 10 eu dou um 8,75, beleza? Conseguimos uma sorte interessante agora, mais um bom lançamento de rock artístico, e esse até levemente melhor que o anterior. Agora é só ver se a gente continua assim. Mas por enquanto é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só minha opinião, até a próxima e falou!